tempo de um tal do artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal, que trata do recurso de apelação. Deixa eu compartilhar aqui, vamos dar uma olhada no 593 do CPP, para já, embora seja matéria ponto para estudarmos ali na frente, vamos passar os olhos nele aqui hoje já. Compartilhar a tela aqui com vocês. Então, olha só. 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Inciso 1. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Das decisões definitivas ou com força definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior, que é o capítulo do recurso em sentido estrito. Olha o 3. Das decisões do tribunal do júri quando. Então, aqui, nesse inciso 3, as linhas A, B, C e D, A, B, C, D, A, B, C e D, é o recurso de apelação específico para o tribunal do júri. O que nos interessa agora aqui é entender o seguinte: as partes, Ministério Público ou acusação, podem recorrer da decisão do júri? Podem. Só que são alíneas, essas alíneas A, B e C, são alíneas específicas de decisão do júri. O recurso, em linhas gerais aqui, dessas alíneas A, B e C, se houver recurso, vai sair daqui da primeira instância e vai subir, vai para a segunda instância. Dentro dessas alíneas A, B e C, se o tribunal tiver que modificar, ele vai modificar, ele vai corrigir e ponto final. Ele vai modificar, vai corrigir, ponto final. Porém, na alínea D, que a linha D diz, das decisões do júri quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Manifestamente contrária à prova dos autos. Nossa, mas a soberania dos veredictos não impera? Nesse ponto, olha o que diz o parágrafo 3º do 593. Se a apelação se fundar no inciso 3D deste artigo, e o tribunal ad quem, ou seja, o tribunal de recurso, se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Então, a decisão do júri, ela é soberana? Ela prevalece. Só que naquele caso, ela foi manifestamente contrária à prova dos autos. Todas as provas indicam para condenação. O réu confessou, inclusive em plenário, e os jurados absolveram. Todas as provas são contundentes que o réu não cometeu o crime. Por quê? Porque tem testemunha, inclusive testemunha presencial, que falou que o réu que estava com ela naquele dia e local em outro estado do país, estava em outro país. E os jurados vão e condenam. É contrário à prova dos autos. O que o tribunal vai fazer? O tribunal, ele vai mandar o réu a novo júri. Ele, tribunal, não
pode tomar a decisão e modificar o que os jurados decidiram. Ele faz o quê? Nós três, Câmara Criminal, né? Porque uma Câmara Criminal é composta por 5 desembargadores, só que participam do julgamento de um recurso apenas 3. Então, esses 3 juízes togados, esses 3 desembargadores, eles não, na linha D, eles não podem corrigir. Eles têm que fazer o quê? Anula, devolve para a cidade onde aconteceu o julgamento e a ordem é: refaça tudo novamente. Refaça o júri. E o tribunal, nós, juízes togados, não podemos modificar uma decisão soberana do júri. Quem pode modificar? O próprio corpo de jurados no novo julgamento em que ele será submetido. Tá? Tanto que isso está estabelecido no próprio 593.3, a linha D, e de acordo com a súmula, anota o número da súmula aí, súmula 713 do Supremo. Deixa eu abrir a súmula 713 do Supremo aqui. Ó, a súmula 713 do Supremo Tribunal Federal diz: o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. O que quer dizer isso? Adstrito aos fundamentos. Na hora que vai recorrer e dessa decisão, desse recurso de apelação do tribunal do júri, eu sou obrigado a indicar de qual a linha do inciso 3 do artigo 593 eu estou recorrendo. Eu não posso dizer, estou entrando com recurso. Nesse caso, não. Estou entrando com recurso com fundamento no 593. Não posso. Eu sou, das decisões do júri, eu sou obrigado a indicar. É da linha A, é da linha B, é da linha C, é da linha D. Por quê? Por quê? Porque o tribunal ele tem que saber qual é o meu inconformismo, de qual ponto do júri eu quero recorrer, em razão do efeito do que será devolvido para o tribunal reanalisar. Tranquilo, pessoal? Professor, fiquei com uma dúvida aí. Pode falar. No caso que o senhor explicou aí, nas letras A, B e C tem um procedimento e na D é outro procedimento, é isso? Né? Nas letras, né, nas alíneas A, B e C, o tribunal, o que ele faz? Ele vai analisar aquela decisão que estão recorrendo, tá? E se houver alguma coisa para ser corrigida, que ele, tribunal, entenda que realmente está certo, tem que recorrer, tinha que recorrer porque está errado, e ele tem que analisar, ele mesmo, o tribunal, corrige o que estiver errado. Ele mesmo, o tribunal, corrige o que estiver errado. Só que essas decisões, esses pontos, eles não estarão interferindo na decisão dos jurados. Quer ver? Ó, 593, ele está aqui. Das decisões do tribunal do júri, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Não tem manifestação dos jurados sobre isso. Os jurados não se manifestaram sobre
sobre nada. Não tem, os jurados não se manifestaram sobre nada, sobre isso aqui. A linha B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou a decisão dos jurados, aqui quem errou foi o juiz. Aqui, o erro foi do juiz. Se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, não estão decidindo a decisão do juiz. Quem errou, houve erro ou injustiça na questão de aplicação da pena. Quem aplica a pena? O juiz. Quem aplica a pena é o juiz. Agora, olha a linha D. For a decisão dos jurados, for a decisão dos jurados que decidiram, manifestamente contrária à prova dos autos. Manifestamente contrária à prova dos autos. Então, nesse caso, somente na linha D, daí o parágrafo terceiro nos dá a resposta. Porque você pode olhar ao parágrafo primeiro, se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados, o tribunal há de quem fará a devida retificação. A lei está dizendo que o tribunal pode fazer retificação. Olha o parágrafo 2º. Interposta apelação com fundamento no inciso 3. Se o tribunal há de quem se lhe der provimento, retificará a pena ou a medida de segurança. O tribunal resolve. Olha o parágrafo 3º. Se da apelação se fundar no inciso 3 da linha D deste artigo, o tribunal, se convencer da decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dá-lhe provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Só que, daí tem um finalzinho, não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Isso quer dizer o seguinte, ele é julgado, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sobe, o tribunal conhece do recurso e realmente acha o erro, admite que houve um erro aqui embaixo, no julgamento. O que o tribunal faz? Ele não pode ir contra a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ele tem que devolver. Para quê? Submeter a novo julgamento. Um novo conselho de sentença irá julgar. Só que, daí o final, por essa mesma alínea, ou seja, pela linha D do inciso 3 do 593, posso entrar com um novo recurso? Não, não posso. Eu posso entrar com recurso nas outras alíneas, mas na D eu não posso mais, eu estou impedido. Oi, a Patrícia levantou a mão. Professor, eu tenho duas perguntas. Pode fazer. Então, essa linha D, ela diz respeito ao mérito, que daí sujeita o acusado ao novo julgamento. E a linha A, B e C não é diretamente ao mérito. Isso? Isso. Tá. E a segunda pergunta é, no caso de um novo julgamento, vão ser selecionados outros 25 jurados e desses são sorteados 7, isso? Isso. E detalhe, embora nós vamos estudar isso ali na frente, mas já para te deixar um esclarecimento mais aprofundado. Ele vai ter que ser submetido a novo julgamento. Vão ser novos 25 jurados. Pergunta, pode repetir jurado daquele primeiro julgamento? Não. Não pode. Não pode. Nós vamos estudar a questão de convocação, sorteio de jurados, mas não pode, tá? Não pode. Se acontecer, o que tem... Daí são duas coisas, né? Se acontecer desse jurado ser sorteado entre os 25, ele participou do primeiro julgamento, vai lá para o segundo. Primeiro, ele, jurado, pode dizer, olha,
eu não posso participar desse julgamento porque eu já julguei esse caso anteriormente. Tira ele fora. O jurado pode ficar quieto, porque ele pode esquecer. Cabe a quem? Cabe ao Ministério Público arguir isso. Cabe a quem? Cabe à defesa arguir isso. Cabe à defesa arguir isso. Tá? Por quê? Sim, Porque no a caso, lei... eles já estariam viciados, né? Tipo assim, já saberiam, no caso, o voto de um de outro, porque se depois do julgamento eles podem conversar entre si, até para divulgar o voto que ele teve. Nada impede. Nada impede. Não tem como nós sabermos se eles conversaram ou não depois do julgamento. Não tem. Eu conheço algumas pessoas que já foram juradas de casos há de mais de 20 anos. E até hoje não me disse como que votou. Eu tenho certeza que alguém fala. Né? Porque até papagaio repete as coisas. Eu tenho certeza que alguém fala, mas algumas pessoas não falam. Mas vocês não tenham dúvida que às vezes existem jurados de carteirinha, né? Quer dizer, eu quero ser jurado porque... E aí alguns jurados ainda, como na minha época de faculdade aí, o professor William Beni Brock Teles Alves, quando ele foi promotor, ele contou, falou, uma vez tinha uma pessoa que eu sempre escolhia ela. Por quê? Porque eu sabia que ela votava de acordo com o que eu queria. Ai, que Era absurdo. jurado de carteirinha. Né? Então, mas não pode. Não pode. Tanto que, em 2008, a reforma do procedimento do júri, ela tornou isso de forma expressa. Na hora que nós formos estudar o sorteio dos jurados, convocação, a questão do sorteio no dia do tribunal do júri, eu vou explicar isso. Vamos cair nesse ponto dentro do Código de Processo Penal. Tá bom, obrigada. Ah. Ô, Edmar, você entendeu? Tranquilo, professor. Ô, Entendi sim. Edmar, você é o que estava comigo no semestre passado à noite? Positivo, professor. Tô quietinho aqui. Ah, esse semestre você está quieto? Tô tranquilo. Tô tentando mudar. Ah, é? Ah, entendi. Então eu também vou mudar, vou começar a pegar no seu pé agora. Ô, que isso, professor? Faz isso não, pô. Tô tranquilão. Né? Vou começar a pegar no seu pé. Então vamos lá. Ó. Daí para fechar esse. Eu estou em qual slide? Estou na página 9 ou na página 10? Página 9. Tá, então vamos na página 10. Continua ainda a soberania dos veredictos, correto? Então, existe no Código de Processo Penal, existe um capítulo do Código de Processo Penal que faz parte do nosso conteúdo desse semestre, que são os recursos. E lá dentro dos recursos existe um título chamado da revisão criminal. Existe um título chamado da revisão criminal. Está errado a revisão criminal dentro do título de recursos. Por quê? Porque revisão criminal não é recurso. Revisão criminal não é recurso. Revisão criminal é ação. Revisão criminal é ação. Tá? Revisão criminal é ação. Revisão criminal não é recurso. Revisão criminal é ação. Ah, então quer dizer que revisão criminal gera um processo novo? Sim, gera. Fazendo uma comparação com o processo civil, quando vocês forem estudar recursos, lá dentro dos recursos, vocês irão estudar ação rescisória. O que é ação rescisória? Ela desconstitui uma decisão já transitada em julgado. Revisão criminal. Ela desconstitui uma decisão já transitada em julgado. Daí eu coloquei a pergunta para vocês aí. Cabe revisão criminal das decisões do tribunal do júri? Cabe.
Cabe. Não há incompatibilidade da revisão criminal com a soberania dos veredictos. Não há incompatibilidade da revisão criminal com a soberania dos veredictos. Por quê? Porque uma das funções que está por trás da revisão criminal é garantir o direito à liberdade. Imagina a seguinte situação: o cidadão foi preso, processado, condenado, está cumprindo pena. Surge uma prova nova que realmente o inocenta. Surge uma prova nova que o inocenta. O que seria essa prova nova? Essa prova nova, ela não existia à época dos fatos, do julgamento, mas hoje existiu. Hoje nós temos aqui. Essa prova nova, ela existia na época dos fatos, porém ela não era conhecida, ela não estava inserida no processo. Vamos lá. Quantas pessoas, às vezes, a gente escuta aí a falar que, principalmente lá nos Estados Unidos, que foram condenadas e já estavam cumprindo pena há 20 anos, já estavam no corredor da morte, mas daí o exame de DNA comprovou que o sangue sobre a vítima não era dela. Não, tinha a vítima, estava morta, e um sangue que não era da vítima, porque teve uma briga e foi cortado também. Então, esse sangue que está aqui bate com o seu, então quer dizer que foi você que cometeu o crime, porque você tinha uma desavença anterior com a vítima. Não, mas não fui eu. Daí vem essa prova nova, o exame de DNA faz a comprovação e esse sangue achado no local do crime, que não é o da vítima, também não é desse que está sendo acusado, desse que foi acusado, julgado, condenado e está no corredor da morte. O que eu faço? Revisão criminal. Então a revisão criminal vai desconstituir o julgado. Mas transitado em julgado? Sim, transitado em julgado. E no crime é diferente do processo civil, que lá no processo civil a ação rescisória é até 2 anos. No crime, mesmo que o réu tenha morrido, a revisão criminal pode ser apresentada pelos familiares, pelo CAD, lá do processo penal 1, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, companheira. Então, cabe revisão criminal contra as decisões do júri? Cabe. Por quê? Porque tem que prevalecer, que uma das funções que fica por trás da revisão criminal é garantir o quê? A liberdade de locomoção. Se ele está preso, vai ser colocado na rua. E se ele já morreu? Efeito moral para a família. Porque, sem dúvida nenhuma, um processo crime, seja ele qual for, afeta a família. Tudo bem, pessoal? Podemos passar aí para o slide 11, a linha D, competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Posso seguir, Edmar? Pode seguir, professor. Vai que vai. Então tá bom. Bom, competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. É uma competência mínima. Para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ô Edmar, quais são os crimes dolosos contra a vida? Aí você tem a obrigação de falar, porque você foi meu aluno no semestre passado. Está consultando o material do semestre passado, Edmar? É sempre bom, né, professor? Vamos lá. Homicídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e à automutilação, infanticídio e aborto.
Esses são os crimes dolosos contra a vida. O tribunal do júri tem a competência mínima para julgar esses crimes. Tá? Lembrando que o artigo 5º, o artigo 5º inteiro é cláusula pétrea. Não podemos ter emenda constitucional tendente a abolir. Tá? Não podemos ter emenda constitucional tendente a abolir. É uma competência mínima. Mas eu posso ter uma competência máxima? Desculpa, eu posso ter uma competência ampliada? A Constituição pode ser emendada para ampliar essa competência mínima? Pode. Isso não tem impedimento, tá? Isso pode. Isso pode. A competência do júri, essa competência mínima, ela pode ser ampliada? Pode. Nossa, mas como? A resposta está quando vocês estudaram competência, no artigo 78, inciso 1 do Código de Processo Penal. Por quê? Conexão e continência. Então quer dizer que aquelas pessoas entraram na casa, João, vamos dizer assim, A matou B, homicídio. Só que depois que A matou B, surge na cabeça dele a seguinte situação. Puta, essa vítima aí tinha um relógio Rolex e eu tô interessado também nesse relógio. Sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar, já que eu matei mesmo, eu vou levar. Vai lá e subtrai o Rolex, pega o Rolex do pulso da vítima, já morta. Que crime ele cometeu? Furto. Artigo 155. Ele quis matar. Foi lá e matou. Depois que ele matou, ele resolveu subtrair. Ou ainda, outra situação. A mata B e empreende fuga. E a polícia atrás. A subtrai a bicicleta da vítima que estava passando pela rua. Que crime ele cometeu? E ele subtraiu ainda mediante violência. Colocou a arma na cabeça da pessoa e falou: entrega a bicicleta ou morre. Que crime ele cometeu? Roubo, 157. Dentro do mesmo contexto dos fatos, nós poderemos então ter a competência do tribunal do júri ampliada em razão do quê? De continência ou de conexão. De continência ou conexão. Ou ainda, vamos pegar uma coisa trágica aqui. Entram na casa, os agentes entram na casa com a única intenção de praticar um crime sexual contra aquela pessoa. E praticam. Lá do 213. Estupro. Na hora que eles estão indo embora, está chegando o outro morador da casa. E eles matam o outro morador da casa. Que crimes eles cometeram? Um crime contra a dignidade sexual, 213. Mais um crime doloso contra a vida, um homicídio. Então, dentro do mesmo contexto dos fatos, questão de competência, conexão e continência atrai o julgamento. Então quer dizer que o júri vai julgar o crime doloso contra a vida e esse estupro? Sim. O crime doloso contra a vida e aquele furto? Sim. O crime doloso contra a vida e o roubo? Sim. Certo? Certo, Edmar? Certo, professor, é isso mesmo.
Agora, nós estamos falando que o júri somente julga crime doloso contra a vida, ou seja, um crime doloso contra a vida que tenha um evento morte. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, embora não tenham estudado ainda, de um crime chamado crime de latrocínio. O que é o crime de latrocínio? É um roubo que deu errado e houve um evento morte. Onde está isso? Artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal. O 157 ele tem subtrair a redação do caput dele. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Parágrafo 3º. Se da violência resulta, inciso 2, morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Pergunto, e agora há pouco eu falei e vocês já estudaram no semestre passado, quais são os crimes dolosos contra a vida? Quem julga crime doloso contra a vida? Tribunal do Júri, que nós estamos estudando agora. Esse crime de latrocínio, quem julga? Que é o roubo com evento morte. Quem julga? Ou melhorando a pergunta, o crime de latrocínio é julgado pelo Tribunal do Júri? Não, professor. Por que não? Porque o latrocínio é crime contra o patrimônio, né? E é julgado, acho que pelo juiz singular, isso? Competente. Exatamente. O crime de latrocínio, ele está previsto no título dos crimes contra o patrimônio. E os crimes dolosos contra a vida está previsto no título dos crimes contra a pessoa. A finalidade do agente, que estava na intenção do agente, o que era? Era a subtração, era desfalcar o patrimônio. A morte foi uma decorrência. Foi uma decorrência da situação. Por quê? Por que é um roubo com evento morte? E eu não posso dizer que é um roubo seguido de morte, o latrocínio. Porque olha só, eu posso matar para subtrair. Antes de eu chegar na coisa, eu mato. Mas qual é a minha finalidade? Eu quero a coisa. Eu quero o bem. Eu quero o celular, eu quero o carro, eu quero o notebook, eu quero o bem. Eu não queria matar. Eu quero o bem. Minha intenção é o bem. Então eu posso matar para alcançar a coisa. Eu alcancei a coisa e eu posso matar. Eu já peguei a coisa da pessoa e mato para garantir a minha fuga. Isso tudo é latrocínio. Finalidade: desfalcar o patrimônio. A morte aconteceu, mas a minha finalidade inicial era a subtração do patrimônio, desfalcar o patrimônio. Tanto que, daí para fechar, eu já respondo, que eu acho que foi a Beatriz que levantou a mão aí. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Súmula 603 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 603 do STF diz: a competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Então, a competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Pode falar, Beatriz.
Pode perguntar. Ô, professor, o senhor estava explicando, né, do latrocínio, que é o roubo com eventual morte, mas o senhor deu o exemplo que quando a pessoa vai para matar e viu o relógio e pega, que seria como furto. Esse também não entra para o júri? Ou entra porque teve a morte? Tipo, o fato foi a morte. Não, eu disse o seguinte: eu mato o meu desafeto, o homicídio. Depois, eu verifico que no pulso dele tem um relógio, e é um relógio Rolex, o sonho da minha vida. E eu retiro dele. Quantos crimes eu pratiquei dentro do mesmo contexto dos fatos? Um crime contra a pessoa, né? Um crime contra a vida, porque eu matei. E uma subtração. Furto. Então, eu vou ser julgado pelo júri, pelo crime doloso contra a vida e pelo furto. Na questão do latrocínio, a minha intenção, desde o início, era desfalcar o patrimônio. Eu quero patrimônio, eu quero o seu celular, eu quero o seu tablet, eu quero a sua BMW, eu quero a Brasília, a BMW do professor Wagner, a Brasília meio velha dele, eu quero patrimônio. A morte foi uma decorrência do roubo que deu errado. Entendi. Tá? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Tudo bem? Podemos seguir? O Código Penal ainda, daí já passando para o slide 12, tá? Passando para o slide 12. O Código Penal ainda, ele traz um crime chamado extorsão qualificada pela morte. Olha o que diz o artigo 159 do Código Penal. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Olha o parágrafo 3º. Se resulta morte, pena, reclusão de 20 a 20, de 20 a 40, desculpa, de 24 a 30 anos. Crime da extorsão mediante sequestro que resulta morte. Exemplo, famoso, os mais experientes vão lembrar. Ives Ota, era um japonesinho, filho de era uma criança, devia ter uns 8, 11 anos mais ou menos, na época, filho de um empresário. Ele foi sequestrado, morto, enterrado por funcionários do supermercado do pai do Ives Ota. E eles exigiram para devolver o garoto dinheiro. Só que eles mataram o garoto, enterraram. Que crime eles cometeram? Homicídio? Houve uma morte? Sim, houve. Só que, qual era a finalidade deles, dos agentes? Eles privaram o garoto da sua liberdade e colocaram uma condição para devolvê-la à família, pagar o preço do resgate. Lá, na hora, no cativeiro, eles mudaram de ideia e mataram. Responderam por qual crime? Responderam por homicídio mais a extorsão? Não. Eles responderam pela a extorsão mediante sequestro com o evento morte. Pergunta:
vai a júri? Não, não vai a júri. Por quê? Porque a finalidade era desfalcar o patrimônio. A finalidade era: me pague o preço do resgate que eu devolvo o seu ente querido. A morte foi decorrência daquela situação. Vai a júri? Não, não vai a júri. Quem vai julgar? Juiz singular, juiz de direito. É o mesmo raciocínio da súmula 603. É o mesmo raciocínio da súmula 603 do Supremo. Daí, vamos seguir mais um ponto aqui, dentro ainda do slide 12, onde nós estamos. Um adolescente que cometa uma infração penal. Opa, adolescente não comete infração penal, adolescente comete ato infracional que é descrito como crime ou contravenção. Mas um adolescente, para subtrair o celular, né, vou mudar aqui a pergunta. Um adolescente pode matar alguém? É lógico que pode. Quem é o adolescente? Quem é criança pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? O ECA, a Lei 8.069/90. Quem é criança? Aquela pessoa até 12 anos incompletos. Quem é adolescente? E quem tem 12 anos completos até 18 anos incompletos. Quem comete ato infracional? Adolescente. Aquele que tem 12 anos completos até 18 incompletos. Esse adolescente praticou um ato infracional descrito como homicídio. 121. Quem julga esse adolescente? Tribunal do Júri? Não, não é. Se um adolescente praticar um ato infracional descrito crime como crime doloso contra a vida, quem irá julgá-lo? A Vara da Infância e Juventude. Se um adolescente comete um ato infracional descrito como crime doloso contra a vida, quem irá julgá-lo? A Vara da Infância e Juventude. Ou seja, juiz singular, juiz de direito. Juiz singular, juiz de direito é quem irá julgar. Entenderam? Edmar? Positivo, professor. Positivo. Então, eu vou anotar aqui nas conversas vou digitar e vou falar para vocês. Eu quero que vocês procurem genocídio e crime doloso contra a vida, em especial homicídio. Genocídio e crime doloso contra a vida. Homicídio. O ponto é, o crime de genocídio, o extermínio de um grupo étnico, racial, religioso, versus o crime de homicídio. Para a gente discutir aí, a partir da aula que vem,
Isso. Então eu vou encerrar por aqui hoje. Professor, Pode falar. eu sou do 10º semestre, eu estou fazendo essa matéria, e a secretaria pediu para que, caso os professores já tivessem a lista de chamada, para confirmar se o meu nome está na lista mesmo. Então, calma aí, então. É Camila, né? Isso, Camila Aparecida Ribeiro. Será que é isso que o professor Wagner está me ligando? Não sei. Não tá aqui, calma aí. É que na hora que eu sentei aqui, meu celular apitou ali o professor Wagner. Camila Aparecida Ribeiro? Isso. Matrícula 013 55299? Isso, tá certo. Então você está aqui. Então tá bom, professor. Obrigada. O meu nome também não está na lista ainda. O senhor poderia verificar? Qual o nome? É Marina Lins Nascimento. Não tá. Então deixa eu anotar aqui. Ó, não conta para eles, tá? Mas todo mundo tá com presença hoje, viu? Tá bom. Deixa eu só anotar o nome da Marina, porque daí eu vou imprimir todas as listas e hoje eu marco. Marina Lins Nascimento. Tá, sexto A. Oi, Edmar, você tá na lista? Também não tô não, professor. O outro já reprovou, então? Que Obrigada. isso, Nada. Qual que é, Edmar? É Edmar? Andrade da Silva. Mais alguém? Professor, o meu também não está na lista. Pode falar o nome. Honrado Henrique Custódio. O Conrado é com C ou com K? Com C. Tá. Quem mais? Eu, Gabriela de Castro Mendes. Tá. Quem mais? O seu nome está na lista, tá, Gabriela? Gabriela de Castro Almeida está na lista, sim. Então, pessoal, ó, se... Eu já respondi. Chat. Tá, vamos ver aqui, ó. O Patrícia, eu acho que eu já respondi, né? Sim, professor, já respondeu, mas ele é julgado pelo juizado da infância e juventude? Ele é julgado pelo juizado da infância e juventude, ou seja, pelo juiz singular, né? Juiz de direito, juiz singular. Sim, tá bom. Tá? Obrigada. Então, pessoal, vou encerrar por aqui, porque ontem à noite já era 10 horas, a minha esposa tinha me falado, para de judiar dele, Sandra, porque no primeiro encontro, você ir com mais conteúdo. No primeiro encontro, eles vão ficar com medo, vão ficar assustados. Isso é verdade. Né? Então, para. Aí eu resolvi parar e eu parei, na verdade, nesse ponto. Por isso que eu estou parando agora com vocês, também antes do horário, dando aí quase meia hora. Mas o ponto é, as duas turmas estão aí no mesmo conteúdo, né, no mesmo conteúdo. Tá, Natasha, é que o pessoal, só tô
Tô vendo aqui o negócio que a Natasha, não, a Natália. Natália Santos Rodrigues. Eu já anotei aqui, Natália. Então, as duas turmas, tanto o sexto D de ontem à noite quanto o sexto A de agora, as duas turmas estão com o mesmo conteúdo, tá? O Edmar sabe disso. Eu não costumo acabar a aula muito cedo. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Mas hoje, para vocês não ficarem assustados, eu vou parar por aqui. E semana que vem, mesmo link, no mesmo horário, iniciaremos a partir aqui do slide 11, do slide 12, para falar da competência do julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Tá bom, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar agora, podem me mandar mensagem. Se até semana que vem a sala virtual estiver montada, liberada, eu monto a sala e aviso a Érica e vamos seguindo aí. Dúvida, Dimar? Não, professor, nenhuma. Então tá bom. Então eu vou parei a gravação.